Olá! O recente acordo entre o Hamas e Israel marca uma nova fase na guerra que tem assolado a região. A trégua mediada pela ONU pede um cessar-fogo imediato e é vista como um passo crucial para aliviar a situação humanitária em Gaza e abrir caminho para as negociações definitivas de paz. Paralelamente, houve avanços na questão dos reféns, o que é um sinal positivo para um conflito prolongado e complexo. No entanto, ainda há muitos desafios pela frente para os dois estados coexistirem numa terra de paz. A necessidade de uma solução justa e duradoura para o conflito, apesar de urgente, ainda parece estar longe de ser uma meta elusiva. No programa de hoje, nós temos o prazer de receber João Coates Miragaia, historiador brasileiro-israelense, mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, fundador do site Conexão Israel e apresentador do podcast Do Lado Esquerdo do Muro. É com ele que nós vamos conversar direto de Israel. João, você é um historiador com posições muito progressistas, tanto no Brasil como em Israel. Então explique para quem está nos assistindo o que é o Hamas e o que você acha desse grupo terrorista que faz dos civis escudo humano. Você acha que a imprensa brasileira tem noção do que realmente é o Hamas? Laura, eu acho que talvez até esse confronto o Hamas fosse desconhecido por grande parte da população brasileira. Mas depois dos atos brutais de 7 de outubro, eu acho que não tem praticamente quem acompanhe o mínimo esse conflito e não entenda do que o Hamas é capaz. Hein? O Hamas é um grupo terrorista, como você disse, que tem também seu braço político, que é um grupo oriundo, né, da Irmandade Muçulmana, que é um movimento que surgiu no Egito, se não me engano, nos anos 20. Em Israel, eles estão fundados em 1987, na esteira da primeira intifada, né, da primeira revolta palestina contra a ocupação israelense. Inicialmente, eles eram um grupo que realizava, basicamente, ações sociais para o povo palestino, enfim, centros esportivos e possibilidade de distribuição de comida, e, enfim, um grupo fortemente religioso. E, com o passar do tempo, eles aderiram, na verdade, de maneira muito rápida. Eles saíram disso e passaram a almejar o controle da região dos territórios ocupados por Israel, da faixa de Gaza, da Cisjordânia, e usar para isso métodos terroristas. Naquele momento, a grande maioria dos grupos palestinos também usavam de ações terroristas para pressionar Israel. O Hamas não era diferente deles nesse aspecto. A questão é que os grupos mais seculares palestinos, com o passar do tempo, eles reconheceram Israel, especialmente o Fatah, né, que é o partido que coordena a autoridade palestina hoje em dia, renunciou às atividades terroristas, embora o grupo armado siga existindo e ainda atue de maneira usando a violência, mas especialmente em ações de boicote, sabotagem, e seu alvo não são mais civis, e sim as forças militares de Israel. E o Hamas seguiu usando o terrorismo e, na verdade, se consolidou como principal grupo de oposição é um grupo laico nacionalista palestino, e eles, como grupo religioso e que usam o terrorismo, eles consolidaram como principal grupo de oposição às eleições legislativas palestinas no ano de 2006. Agora, o Hamas, ele usa de técnicas de conflito que a gente pode mais ou menos separar com 10 a 20% de guerrilha, né, de ataque a soldados, e todo o resto são táticas terroristas, que são ataques indiscriminados a civis, que são usar os civis palestinos como escudo humano, que são, enfim, não se diferenciar das populações civis para confundir os seus inimigos e acabarem, enfim, e tentar evitar com que eles ataquem o Hamas por evitar atacar civis. Né? E tudo isso são características muito básicas de grupos terroristas. E o Hamas é um grupo que, bem, ele muitas vezes foi fortalecido por diferentes governos israelenses, na sua criação, porque o governo israelense pretendia enfraquecer a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, e criou um grupo rival naquele momento nos territórios. Posteriormente também o governo israelense permitiu que o Hamas se fortalecesse, inclusive permitindo que países como o Catar financiassem enfim, o controle do Hamas na faixa de Gaza, por entender que o Hamas era um mal menor, porque os últimos governos israelenses eles tinham em mente a ideia de que a autoridade palestina
era mais perigosa para o seu projeto de Estado do que o Hamas, uma vez que a autoridade palestina admite a existência de um Estado palestino ao lado do Estado de Israel, e o Hamas não. O Hamas quer acabar com o Estado de Israel, eles são muito claros, está escrito no seu estatuto, eles não se cansam de repetir essas máximas, né? E um governo de direita, e especialmente no caso atual de extrema-direita israelense, ele, como por não desejar a criação de um Estado palestino, ele acaba preferindo um adversário como o Hamas, porque fortalecer a autoridade palestina, no caso, seria fortalecer a ideia de dois Estados. Então, o Estado de Israel tem responsabilidade no fortalecimento do Hamas, mas o Estado de Israel não é responsável pelos atos brutais de 7 de outubro. Essa responsabilidade é do Hamas. Enfim, então a gente tem que diferenciar a explicação por fato de o Hamas ser um grupo tão forte da legitimidade que o Hamas tenta buscar como um grupo de resistência à ocupação, que no caso não é. O Hamas é um grupo que não quer dar fim à ocupação palestina. O Hamas é um grupo que quer exterminar o Estado de Israel, que não admite a presença de judeus na Palestina, segundo as suas próprias palavras, exceto dos judeus que viviam aqui antes do fim do século XIX. Ou seja, qual é o fim que eles querem dar para esses judeus? É a expulsão, é a morte, né? Como a gente já viu, o que é altamente deplorável, né? Então, a defesa do Hamas não condiz com ideias progressistas, com ideias de esquerda, com ideias socialistas, com nada do tipo, nem com ideias liberais. Você não precisa ser de esquerda para condenar o Hamas tampouco, né? A direita liberal, a direita democrática, também não pode aceitar a existência de um grupo como o Hamas. Hamas significa barbárie, né? E a gente que é a favor da civilização, a gente tem que ser contra a barbárie. Pegando um pouquinho esse gancho da sua resposta, antes do início da guerra entre Israel e Palestina, reiniciada no dia 7 de outubro desse ano, Israel já vivia uma crise entre o governo eleito de Benjamin Netanyahu. Críticos do governo, eles argumentam, que as reformas propostas prejudicariam a independência judicial, fomentariam a corrupção, prejudicariam os direitos das minorias e privariam a credibilidade do sistema judiciário de Israel. Além disso, alguns observadores, eles sugerem que essas mudanças podem beneficiar o Netanyahu pessoalmente, porque ele está sendo julgado por suborno, quebra de confiança e também fraude. João, como é que você vê essas críticas e observações? Elas são justificadas ou há outros fatores em jogo? Afinal, qual é a crise, qual a natureza dessa crise política e institucional que Israel já estava vivendo antes do início da guerra? E qual é o impacto dessa crise interna na resolução do conflito externo com os palestinos? Olha, é uma pergunta que exige uma resposta muito complexa, porque é algo que está entranhado na essência dos problemas sociais atuais de Israel. Okay? Então eu preciso voltar um pouco na história para a gente começar a entender essa questão, que ela é fundamental. A verdade é a seguinte: o Netanyahu ele é réu em 3 ações, como você muito bem comentou, de corrupção. E ele está sendo julgado, e desde 2019 a acusação foi formalizada e ele está no banco dos réus. Ele já não é mais apenas investigado pela polícia ou pelo seria o Ministério Público israelense. E ele tem o interesse em se manter no poder pelo menos até o fim do seu processo judicial, porque se defender como primeiro-ministro é distinto de se defender como cidadão comum. E a que eu me refiro? O primeiro-ministro ele é uma pessoa importante, né? Ele tem o cargo mais importante do país e, portanto, isso permite ao Netanyahu ter armas, ter cartas na manga para, caso ele veja que a sua condenação ela se aproxima, ele possa fazer um acordo na justiça que, por exemplo, ele admita se afastar da vida pública e não tenha que cumprir pena, caso ele venha a ser condenado. Okay? E para isso, o Netanyahu ele precisa estar em boas condições políticas e ser primeiro-ministro a melhor delas. Ele tem o que trocar com a justiça, num caso como esse, né? Ele admite pagar uma multa, ele admite se afastar da política e a gente evita uma crise institucional maior, que é, por exemplo, colocar um primeiro-ministro no exercício na cadeia, né? Que é algo que jamais aconteceu na história do país. A gente vê uma mudança do Netanyahu desde o início das acusações, das investigações, no caso, antes de ele ser acusado formalmente.
basicamente a gente vê essas principais mudanças em 2015, quando ele pela primeira vez, desde 2009, realmente correu o risco de perder o controle, de perder o comando do país nas eleições, pelo menos é o que indicavam as pesquisas. Naquele momento, Netanyahu sempre foi um líder que tentou formar governos, ainda que ele se posicione à direita do mapa político. Ele sempre se esforçou por formar governos nos quais ele tivesse a presença de diversos setores da sociedade israelense, como a população ultra-ortodoxa, como setores um pouco mais à direita que ele, setores um pouco mais à esquerda que ele. Inclusive, ele compôs com o Partido Trabalhista mais de uma vez, para que ele pudesse dizer, olha só, meu governo é legítimo, porque eu tenho presente na minha coalizão elementos de diversas correntes, e isso o favorecia dessa maneira, e ele tentava passar para a população a imagem de um líder moderado que pudesse contar com o amplo apoio da população. A partir de 2005, Netanyahu ele adotou um discurso divisor. Ele passou a atacar a oposição de maneira ilegítima, a meu ver. Ele passou a associar a esquerda israelense a aliados dos inimigos de Israel, no caso dos árabes, né? E é uma visão altamente preconceituosa, porque os árabes necessariamente são inimigos de Israel, e evidentemente a esquerda israelense ela não é aliada dos inimigos de Israel, ela tem uma visão diferente sobre como resolver os problemas do país, né? E a gente viu surgir na sociedade israelense grupos muito radicais que tratavam qualquer pessoa que pensasse ou que se posicionasse diferente da direita sionista como traidores, como potenciais traidores ou traidores efetivamente. E isso foi crescendo na medida que esses grupos à esquerda do Netanyahu deixaram de querer formar o governo com ele, simplesmente preferiram ficar na oposição por não aceitar esse discurso deslegitimizador que ele começava a tornar parte das suas falas rotineiras. E aí, no passar do tempo, Netanyahu se aproximou de grupos ultra-radicais, em especial grupos extremistas religiosos, o lobby dos colonos mais radicais e grupos que, inclusive, eram outsiders dentro dos grupos mais radicais, como que por exemplo, comandado pelo hoje ministro Itamar Ben-Gvir, né, que era um grupo que foi colocado nos anos 80 na ilegalidade pelo próprio partido do Netanyahu, que é um partido de direita, por terem posições abertamente racistas contra os árabes. E o Netanyahu, ele legitimou esses grupos, ele construiu jogadas políticas para colocá-los no parlamento israelense, e hoje ele deu força para esses grupos a ponto de eles conseguirem um alto número de votos e serem parte da coalizão, né? E esses grupos trouxeram consigo ideias antidemocráticas, como, por exemplo, o que a gente viu nessa proposta de reforma judicial, que nada mais é do que uma reforma que visa sucatear e reduzir o poder judiciário em Israel, sob a alegação muito comum em países da Europa Oriental, nos governos atuais da Turquia ou da Hungria, países que passaram por esse processo, ou da Polônia, que agora derrotou esse governo de extrema-direita, mas que também colocou em prática um processo de reforma judicial muito semelhante ao que estava acontecendo aqui em Israel, enfim, sob a narrativa de que o poder ele se alcança através do voto, e o poder judiciário não foi eleito pelo povo, e ele interfere no poder legislativo, e, portanto, a gente tem que reduzir o poder judiciário. Isso vai desde o processo de nomeação de juízes até leis que passam por cima de decisões do judiciário, por exemplo, de interpretação da Constituição, que a gente sabe que nos países democráticos é uma tarefa da Suprema Corte de Justiça, no caso do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, né, do STF. E a reforma judicial em Israel, ela tinha como objetivo passar por cima, enfim, de diversas máximas, né, que compunham a forma de atuação do Poder Judiciário, justamente se aproveitando do fato de que Israel até hoje não existe uma Constituição escrita, enfim, querendo escrever a Constituição como uma minoria simples, né, sem um processo de Assembleia Constituinte. E esse processo dividiu a sociedade. Ele conseguiu derrubar a popularidade do governo recém-eleito, né, porque a maioria da população, a pequena maioria, mas era radicalmente contra essa reforma, e era uma população que se manifestou semanalmente em grande número nas ruas do país inteiro. E isso estava causando uma divisão muito grande na sociedade israelense, acirrou o discurso da base do Netanyahu e fez com que o país sofresse uma crise institucional jamais vista antes, que conseguiu ser acentuada
por esse ataque que a gente sofreu agora no dia 7 de outubro. E esses grupos, eles têm diversas motivações. Uma delas, por exemplo, é lidar com as constantes intervenções do Poder Judiciário na colonização ilegal na Cisjordânia. E quando eu digo ilegal, eu não falo nem sobre o ponto de vista internacional. Eu digo ilegal sobre a própria lei israelense. A lei israelense, por exemplo, proíbe que se construa assentamentos sem autorização prévia do Estado, por exemplo, em propriedade privada de palestinos. E grupos de colonos constantemente constroem, levantam do dia para a noite assentamentos que a Suprema Corte determina que as Forças Armadas devem removê-los porque eles intervêm, eles, na verdade, eles atuam contra a lei israelense. E esses grupos, eles querem o direito de poder passar por cima do Poder Judiciário para que eles possam construir a bel prazer assentamentos ilegais na Cisjordânia. Então esse é um dos motivadores, e o que o Netanyahu estava tocando adiante para agradar a sua base, ainda que isso até pouco tempo atrás não fosse uma ideia propagada por ele mesmo. Então a gente pode dizer que a partir do momento, ele sempre foi um governo, digamos assim, de coalizão, né? Que coloca todos os grupos políticos fazendo parte. A partir do momento que ele partiu para o lado radical, rachou a base, obviamente enfraqueceu também a parte militar, que sempre foi forte Israel, rachou todo mundo e a base ficou enfraquecida e por isso possibilitou o Hamas, o ataque do Hamas. Seria isso? Sim, é isso. A parte militar, a questão que realmente a gente viu acontecer nos últimos meses, é que parte das manifestações em Israel, elas vinham de reservistas voluntários, em especial pilotos da aeronáutica. Para um piloto ser formado no curso de oficiais de pilotos em Israel, ele precisa de 10 anos de preparação. Então, muitos dos pilotos israelenses, eles seguem servindo como reservistas, inclusive após a idade obrigatória para que a pessoa serva como reservista, que são os 45 anos. Os pilotos, eles em geral servem até os 52, 53 anos, que é o limite máximo estabelecido, porque são poucos pilotos, e eles fazem treinamento toda semana como reservistas, porque eles não podem esquecer, enfim, eles não podem perder a prática, eles precisam ser treinados para os novos equipamentos, e tudo isso é muito relevante. A gente não é uma grande quantidade de oficiais especializados nisso. Muito poucas pessoas conseguem se capacitar para isso, são reprovados nos exames, a grande maioria, e os que conseguem chegar até o fim, a Força Aérea Israelense precisa deles. Mas não só deles. Os médicos militares também não são tantos, também se formam poucos médicos em Israel, e outros setores dos oficiais, especialmente da inteligência, também entraram na onda do protesto, ameaçando deixar de servir o exército como voluntário, porque não gostariam de estar servindo um exército de um país não democrático. E as Forças Armadas e as Forças de Segurança estavam alertando o governo Netanyahu há meses sobre o enfraquecimento do exército. E não só isso. A inteligência israelense, e isso foi divulgado essa semana pelo jornal Haaretz, ela escreveu 2 cartas, o chefe da inteligência escreveu 2 cartas ao Netanyahu, cartas que ele recebeu, ele teve acesso a essa documentação, alegando que dentro do governo iraniano e do alto escalão do Hamas e do Hezbollah, são os 2 grupos terroristas, os maiores inimigos de Israel, estão existindo debates sobre o enfraquecimento e a divisão da sociedade israelense, que trazem uma vulnerabilidade não só militar, mas também social, e que apontam que esse é o momento adequado para fazer um ataque a Israel. Ou seja, esses alertas estavam sendo trazidos constantemente pelas Forças Armadas e pela inteligência. E o governo simplesmente ignorou esses alertas. Pagou para ver. E a gente sabe que esses alertas estavam sendo feitos. Pagou para ver, né? Pagou para ver totalmente, exatamente. Então a gente não pode cravar que o Netanyahu tinha informações que o Hamas ia realizar um ataque daquela magnitude no dia 7 de outubro. Quando as investigações forem concluídas, isso ainda vai demorar um tempo, a gente vai saber qual é o tamanho da negligência do governo em relação ao ataque do Hamas. Mas certamente a gente sabe que o governo optou por levar em frente uma reforma judicial que desagradava a maior parte da população para atender a uma base ultra-radical e antidemocrática, ao invés de zelar pela segurança do país. Isso não é uma opinião minha, isso é um fato consumado
já registrado por diversos documentos que já vieram a público. Considerando as reformas propostas pelo primeiro-ministro, que visam facilitar a anulação das decisões da Suprema Corte pelo parlamento, como é que você avalia o impacto dessas mudanças no equilíbrio do poder em Israel? Os manifestantes eles escreveram como um ataque à democracia. Você concorda com essa visão? Concordo plenamente que isso é um ataque à democracia israelense. Por que eu digo isso? Israel é um país parlamentarista. E os sistemas parlamentaristas eles dependem de uma maioria. Okay? Isso faz com que, para o governo efetivamente governar, ele precisa formar uma coalizão com a metade mais um membro da Knesset, que é o parlamento israelense. Isso faz com que o poder executivo e o poder legislativo eles funcionem numa espécie de simbiose, que um depende do outro. E os acordos feitos pela coalizão, entre os partidos que vão formar a coalizão que governam o país, eles praticamente condicionam ações do executivo ao legislativo e vice-versa. Então, esses dois poderes, eles não são exatamente independentes um do outro. Eles funcionam de maneira muito conjunta e muito recíproca, muitas vezes. E o poder judiciário, ele é praticamente o único poder, não é contagiado pelas relações políticas entre esses dois poderes. E isso precisa acontecer dessa maneira. Porque, por exemplo, o que o parlamentarismo traz, diferente do presidencialismo, que é um mecanismo de controle do sistema, é que quando o governo perde a maioria, o governo cai. Né? Então, você precisa sempre agradar o parlamento. Né? E o governo pode dar para o parlamento o que o parlamento pedir. E partidos pequenos, eles podem, eventualmente, ganhar muita força e ter muito poder, um poder desproporcional, porque o governo precisa daquelas 5 cadeiras para manter a maioria. No momento que 5 parlamentares puderem pressionar o governo para que leis que têm status de leis constitucionais possam ser simplesmente revogadas, a gente corre um sério perigo para a democracia liberal israelense. A gente vê a democracia sendo afetada de forma totalmente desproporcional. E o Poder Judiciário, com todas as críticas que eu tenho à maneira como ele atua e como ele é composto e a ausência de uma Constituição israelense, é uma garantia de que, pelo menos, as leis que têm status de constitucionais, que são as leis básicas israelenses, elas não vão ser afrontadas e violadas por uma minoria no parlamento. Que não necessariamente representa, ou quase nunca representa a maioria da população israelense. Então, eu acredito que essa reforma ela fosse uma ameaça real à democracia israelense, ela fosse um primeiro passo para que no futuro a gente visse outras violações à democracia serem trazidas por grupos minoritários que fossem minando a democracia liberal israelense, fazendo que já se transformasse paulatinamente, gradualmente, numa democracia iliberal, até que se transformasse num regime autoritário a médio e longo prazo. Ô João, por que o Likud, o partido de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, que é um partido de direita, é acusado de incitar esse comportamento agressivo dos palestinos? Ele é realmente contra a Constituição ou a criação de um Estado palestino? Olha, o partido Likud, historicamente, ele é contrário à criação de 2 estados no que eles se referem à terra de Israel, né? Que é o que os palestinos chamam da Palestina histórica, que é todo o território que compunha a Palestina antes da criação do Estado de Israel. Historicamente, a corrente do sionismo revisionista, que é como se autodeclarou a corrente do sionismo da direita, ligada à direita, revisionista porque eles afirmaram, em determinado momento, quando a esquerda ela se tornou hegemônica no movimento sionista, eles ressignificaram o sionismo afirmando que o sionismo original do Theodor Herzl foi deturpado pela esquerda e eles são os verdadeiros herdeiros daquele sionismo. Né? Agora, historicamente, eles são contrários à divisão do território da Palestina histórica ou do Estado da Terra de Israel histórica em 2 estados. Com o passar do tempo, na verdade, historicamente, eles são a favor de que o Estado de Israel ele compusesse o que era a Palestina anterior a 1920, anterior ao domínio britânico, que era a Palestina mais a Jordânia, mas o que é hoje é o Reino da Jordânia. Com o passar do tempo, eles abdicaram da Jordânia e alguns membros do partido Likud, eles admitem a possibilidade da criação de um Estado palestino.
O próprio Netanyahu fez um discurso histórico em 2009 na Universidade de Bar-Ilan, em Israel, afirmando ser a favor da criação de 2 estados. No entanto, o Netanyahu jamais disse em quais fronteiras esse Estado seria estabelecido, esse Estado palestino, em que condições, né, e sempre negou debater os termos desse Estado. Então, isso nos leva a crer que o Netanyahu fez um discurso para agradar a comunidade internacional, especialmente os Estados Unidos, que naquele momento eram governados pelo Barack Obama, presidente do Partido Democrata, e foi, talvez até hoje, o presidente que mais esforços fez para que, enfim, o Israel freasse o processo de colonização na Cisjordânia. Então, o Netanyahu ele compreende a política internacional, especialmente o que acontece nos Estados Unidos. O Netanyahu tem muita proximidade com os Estados Unidos, ele cresceu nos Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos, seu primeiro título. Ele foi embaixador de Israel na ONU, então, morando em Nova York. Ele conhece muito bem o sistema político norte-americano e ele sabe o que dizer para agradar os setores políticos norte-americanos. E naquele momento, a minha impressão é que ele e os setores ditos mais moderados do Likud disseram o que disseram para agradar o governo norte-americano. No entanto, eles jamais fizeram por onde que existisse um Estado palestino. Os partidos de centro e de esquerda sionistas, eles estão a favor da existência de 2 Estados. Normalmente, eles apontam que a gente chama das fronteiras de 67, que são os territórios que Israel conquistou na Guerra dos 6 Dias, em 1967, e ocupou e ocupa até hoje, como as fronteiras onde seriam criados o Estado palestino, talvez com permutas de colônias por territórios que hoje em dia estão dentro do que seria o Estado de Israel anterior a 67. O plano geográfico para a criação do Estado palestino, ele é mais ou menos um consenso entre Israel e a autoridade palestina. Existem outras questões que ainda não estão estabelecidas, que não há acordo. Mas o Likud, o partido do Netanyahu, a gente pode dizer que, em sua maioria, ele não é a favor da criação do Estado palestino, e mesmo os que estão a favor, jamais trabalharam para isso. João, uma recente pesquisa do Real Time Big Data para o blog de dados do Estadão revelou que 84% dos entrevistados acreditam que o Brasil deveria apoiar Israel no conflito com a Palestina. Além disso, a pesquisa também detectou mais de 10 milhões de menções a conflito nas mídias sociais, com 78% das postagens em defesa de Israel. Considerando sua experiência e conhecimento sobre a situação, esses números são uma surpresa para você? O que você acha que a opinião pública brasileira é tão fortemente a favor de Israel e como é que você interpreta esse alto engajamento online em prol também de Israel? Olha, Laura, a verdade é que foi uma surpresa para mim a dimensão do apoio a Israel, né, segundo essa pesquisa do Big Data trouxe, né? Eu esperava que houvesse uma solidariedade fora do comum a Israel, especialmente pela barbaridade do que foi o massacre no dia 7 de outubro contra a população israelense, mas eu não esperava que ela chegasse a números tão altos. Eu acho que a gente tem alguns fatores que explicam o crescimento do apoio a Israel que a gente consegue visualizar na opinião pública brasileira. Um dos principais fatores é o crescimento da população evangélica. A gente sabe que a população evangélica, se não me engano, já chegou a 39% da população brasileira. Entre os jovens, eu acho que a proporção ainda é maior. E a população evangélica tem laços muito profundos com Israel. Enfim, diversos pastores trazem grupos de fiéis para visitarem Israel, frequentemente em programas turísticos, e frequentam os lugares bíblicos. Enfim, e fazem batismo no Rio Jordão, visitam Jerusalém, conhecem os lugares por onde passou Jesus Cristo, enfim, e isso acaba gerando uma ligação emocional muito profunda com Israel, com o povo judeu de maneira geral, enfim, e com tudo que Israel representa. Eu acho que essa relação, ela não contempla exatamente a dimensão do que significa o Estado de Israel moderno para essa população. Eu acho que ainda existe um desconhecimento sobre o que de fato acontece aqui. Mas a relação de aceitação, de positividade em relação ao Estado de Israel, eu acho que ela é praticamente automática para essa parcela da população. Agora, a gente também tem que analisar
Outros fatores, eu acho que eles são muito relevantes, e é que nos últimos anos a gente viu sendo transmitido em cadeia nacional ou, enfim, em diversas plataformas na internet, atentados muito brutais cometidos pelo Estado Islâmico na Síria, no Iraque, em outros países onde eles exerceram algum tipo de controle, que são realmente totalmente repulsivos, e o ato do Hamas ele é muito semelhante ao que o Estado Islâmico realizava naqueles lugares, nesses países especialmente, contra a própria população local, inclusive, não só contra cristãos, contra estrangeiros, contra europeus, contra a própria população muçulmana local. E a associação é inevitável, né? Eu acho que o terrorismo ele cria repulsa por parte da população civilizada, por população que rejeita a justificativa de crianças mortas em atos brutais. E declarou um apoio a Israel imediato. Eu não sei dizer se esse apoio, com o passar do tempo, ele vai se alterar em frente aos bombardeios israelenses na faixa de Gaza, com um grande número de vítimas palestinas também ali, né? Eu acho que a solidariedade ela tende a mudar de lado muitas vezes quando o número de vítimas do outro lado ele aumenta, e é natural que isso aconteça. Não há nenhum juízo de valor da minha parte com relação a isso. Mas eu acho que esses fatores explicam bastante esse apoio israelense, esse apoio, perdão, da população brasileira a Israel, nesse caso especificamente. O Brasil, como atual presidente do Conselho de Segurança da ONU, tem tentado aprovar resoluções com o objetivo de promover a paz no conflito entre Israel e Palestina. Como é que você avalia a eficácia desses esforços diplomáticos brasileiros? Nós estamos desempenhando um papel significativo na mediação do conflito, ou existe alguma outra estratégia específica ou abordagem diplomática que o Brasil deveria adotar? Olha, Laura, eu acho que o Brasil, no início do conflito, realmente o presidente Lula ele tentou, na condição de presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mediar esse conflito e trazer uma solução ao estilo brasileiro, né, ao olhar brasileiro para as questões internacionais. Isso tem a ver com a posição do governo brasileiro, mas também tem a ver com a posição histórica do Itamaraty, que é uma posição de neutralidade, que é muito positiva para países que visam mediar conflitos entre dois lados, né? Dizer que é brasileiro, tanto em Israel quanto na Palestina, você ter a certeza de que você vai receber um sorriso do outro lado. O Brasil é um país, brasileiro é um povo querido pelos israelenses e pelos palestinos. E isso é algo, que é parte da construção do que o Brasil, do Brasil ao longo dos anos, e também de características do povo brasileiro de cordialidade com o estrangeiro, e do que o Brasil exporta para o mundo, que é muita alegria, são eventos que são muito positivos, digamos assim. Agora, em relação à posição do Brasil no Conselho de Segurança, eu particularmente, fazendo uma avaliação pessoal minha como cidadão e como historiador, eu achei a proposta feita pelo Brasil uma proposta honesta, positiva, e que poderia ter sido aprovada caso os Estados Unidos não desejassem estar com o controle da situação, exercer o controle da situação. O veto norte-americano ele veio de um lugar onde os Estados Unidos não queriam ceder ao Conselho de Segurança da ONU o controle da situação, porque os Estados Unidos se colocaram ao lado de Israel de maneira bem acima da média, inclusive, mandando tropas americanas para o mar Mediterrâneo, algo que é inédito na história do conflito. Os Estados Unidos nunca enviou soldados americanos, marinheiros americanos, ou aviões pilotados por americanos, ameaçando os inimigos de Israel caso atacassem, caso escalassem a participação deles. Eles não desejavam que o Conselho de Segurança da ONU lhes tirasse esse protagonismo. Então a proposta do Brasil ela era uma boa proposta, mas o Brasil, infelizmente, naquele momento, não se encontrava numa posição de força política para impor o seu projeto. Eu acho que é importante que países como o Brasil tentem mediar esse conflito, e talvez outros no mundo,
mas nesse momento o Brasil não possui ainda força diplomática o suficiente para exercer um papel de liderança frente a esses dois povos, especialmente no momento onde os Estados Unidos não admitem a interferência de outros países dessa maneira. Posteriormente, eu acho que o governo Lula, e isso tem a ver também com posições do governo israelense, ele tendeu um pouco mais para o lado palestino, né? Comparando, por exemplo, ações do governo de Israel a ações do Hamas. E por mais que eu possa ser muito crítico à posição de Israel na guerra, inclusive, em diversos momentos, eu acho que existe uma diferença entre os dois grupos. Eu acho que o Hamas, enfim, a gente viu o que o Hamas pôde fazer com muito menos potência bélica na mão no dia 7 de outubro. Imagina se o Hamas tivesse o mesmo poderio que Israel, né? Então, eu acho que essa comparação ela não é correta entre o que Israel faz e o que o Hamas fez e continua fazendo, porque o Hamas segue bombardeando Israel. Mas eu também entendo a posição do Lula, porque Israel, enfim, tomou determinadas atitudes, inclusive criticou o governo brasileiro, o que é contraproducente também para quem quer estabelecer boas relações. E, enfim, o embaixador israelense no Brasil se reuniu com o ex-presidente Bolsonaro, e não é exatamente um membro do parlamento brasileiro e que, obviamente, desagradou o governo brasileiro. Se ele fosse, por exemplo, um senador ou um deputado, existem encontros, dentro da normalidade diplomática, existem encontros entre parlamentares da oposição e diplomáticos, mas entre um ex-presidente, especificamente no caso que está sendo investigado por tentativa de golpe de Estado, desagradou muito o governo brasileiro, e eu acho que isso também influenciou numa tendência que o Brasil deu para o lado palestino, pelo menos na retórica. Na prática não mudou muito. E mesmo nessa retórica um pouco mais tendenciosa para o lado palestino que o Lula deu, ainda foi bastante moderada. Ele poderia ter sido muito mais radical, e não foi, né? A gente tem que lembrar que países como o Chile, por exemplo, ou a Colômbia, eles convocaram seus embaixadores de volta. A Bolívia rompeu relações com Israel. E o Brasil somente emitiu declarações condenando posições israelenses, que, entre nós, foram declarações pronunciadas por diversos líderes ao redor do mundo. Então, não foi uma represália, não foi nem sequer uma represália, digamos assim. João, depois de cerca de 45 dias de tensão entre os dois estados, o governo de Israel acaba de aprovar um acordo que prevê a liberação de 50 reféns capturados, na maioria mulheres e crianças, pelo Hamas no ataque de 7 de outubro, em troca da liberação por parte de Israel de 150 palestinos que estão em prisões israelenses. Quais foram os principais fatores que levaram a esse progresso significativo na questão dos reféns, especialmente considerando o sequestro de cerca de 200 pessoas pelos militantes palestinos no início da guerra? Olha, a pressão popular em Israel pela libertação dos reféns, especialmente das crianças, é muito intensa. E por mais que o governo não desejasse um cessar-fogo nesse momento, ou não desejasse um acordo que não contemplasse a volta de todos os reféns, a pressão é muito intensa. A gente já sabe de reféns que morreram, né, que foram mortos na faixa de Gaza. O Hamas fala em mais de 30 que foram mortos, inclusive, pelos próprios bombardeios israelenses. A gente não sabe se é verdade ou não. O governo tem informações que não torna públicas, alegando que isso pode ser contraproducente para as futuras negociações. Então, a pressão popular em Israel é muito intensa, e você, enfim, poder salvar essas vidas e poder tirar crianças de um ambiente como esse é algo que é encarado pela maioria da sociedade israelense como a missão número 1 que o governo deveria ter agora. Isso não é consenso entre o governo, mas a grande maioria do governo votou a favor desse acordo. Por que o Hamas está interessado nesse acordo? O Hamas, vale a pena a gente lembrar, o último acordo por troca de prisioneiros que a gente teve em Israel foi que o soldado israelense Gilad Shalit, que foi capturado pelo Hamas em 2006, ele foi trocado em 2011, 5 anos depois, por negociações muito prolongadas, por 1.027 presos palestinos. Entre eles, mais de 300
como se diz, Israel com as mãos sujas de sangue, ou seja, responsáveis por mortes de israelenses, alguns por várias, por atentados super sangrentos. E Israel, mesmo assim, topou essa negociação. Também houve, naquele momento, uma pressão popular muito grande, a maioria da população se manifestou a favor, e vários desses presos que foram liberados por Israel se envolveram em atentados posteriormente. Entre eles está o Arnold Sinwar, que é o mentor, o líder do Hamas na faixa de Gaza, e o mentor intelectual do massacre do 7 de outubro. Então, a população israelense, mesmo assim, ela deseja essa liberação, mas Israel, dessa vez, ofereceu ao Hamas somente 3 presos para cada refém que o Hamas liberasse, e todos os presos que Israel está disposto a liberar não são responsáveis por nenhum assassinato, ou seja, não mataram ninguém, não estão envolvidos em nenhum assassinato. Tem alguns julgados e condenados, inclusive, por tentativa de homicídio, mas não consumaram o ato. E são todos jovens, adolescentes ou mulheres adultas, que desses 150, eu dei uma olhada na lista, em parte deles, a grande maioria são jovens entre 17 e 18 anos, cuja principal acusação é envolvimento com grupos terroristas e jogar pedras contra soldados e população civil israelense. Então, para o Hamas, essa troca, especificamente, ela não é tão vantajosa. Para quem trocou 1 por 1.027, 3 para 1 e 100 membros de alto calão do Hamas, não é uma troca super vantajosa. O que o Hamas tem a ganhar são esses dias de cessar-fogo, que podem aumentar caso o Hamas libere mais reféns durante esse período de cessar-fogo. A cada 10 reféns liberados, Israel liberta uma proporção de 3 para 1 de presos palestinos e dá ao Hamas outro dia de cessar-fogo. Por que o Hamas tem esse interesse? Para se reorganizar militarmente e socialmente, para poder permitir ajuda humanitária, a entrada de grande contingente de ajuda humanitária na faixa de Gaza, e para poder pressionar Israel por um cessar-fogo permanente. Porque a gente sabe que o objetivo de Israel é aniquilar o Hamas na faixa de Gaza. Só que quando as imagens de Gaza começarem a ser transmitidas pelos meios de comunicação, quando os mortos palestinos começarem a ganhar nome, começarem a ganhar cara, igual os mortos israelenses já começaram a ganhar, quando a mídia vê acesso ao que acontece na faixa de Gaza e entender o tamanho da destruição, a pressão para que a guerra não continue ocorrendo vai ser muito forte sobre Israel. E o Hamas precisa desse tempo para exercer essa pressão. Então esse acordo, ele de alguma maneira, era necessário para os dois lados. Agora resta a gente ver como o Hamas vai atuar para conseguir esse cessar-fogo prolongado e como Israel vai tentar resistir à pressão internacional, que certamente vai acontecer para que o cessar-fogo seja imposto de maneira permanente. João, o desmantelamento do Hamas é mais que necessário, né? Definitivamente é necessário. Mas será que vai ser suficiente para garantir um futuro pacífico para os povos de Israel e também da Palestina? Não é suficiente. Ele é um passo a ser dado. O fato atual e lamentável é que se tornou impossível para a população israelense, de maneira geral, conviver com o Hamas, com a presença do Hamas controlando a faixa de Gaza. A gente sabe que a aniquilação do Hamas ela é impossível. Uma ideia não pode ser exterminada pela força, e pessoas identificadas com o Hamas vão seguir existindo. Existe Hamas na Cisjordânia também, eles não são governo, mas eles estão presentes lá e estão organizados. Os principais líderes do Hamas não estão nem na Cisjordânia nem na faixa de Gaza, eles estão no Catar, até pouco tempo atrás estavam na Turquia, tem gente hoje em dia na Rússia, em outros países árabes, no Irã. Então é impossível aniquilar o Hamas totalmente. Mas a aniquilação do Hamas como poder na faixa de Gaza, ela é algo que a sociedade israelense não admite no momento abrir mão. Porque os habitantes da região que vivem da fronteira da faixa de Gaza, que a gente chama do envelope de Gaza, do cinturão de Gaza, aquelas pessoas que viviam nas comunidades que foram atacadas, que foram massacradas, ou que têm parte dos seus membros, dos seus entes queridos sequestrados, não vão voltar às suas casas enquanto o Hamas controlar a faixa de Gaza. Então isso é um passo fundamental para que você normalize a situação em Israel novamente.
Eu não concordo que isso tem que ser alcançado a qualquer preço, mas eu entendo que essa é uma condição que, independente da minha vontade, não vai ser deixada de lado por Israel. Mas ela não é suficiente para que a gente possa ter uma coexistência pacífica. Não vai existir coexistência pacífica nessa região enquanto não houver o Estado palestino. E eu não digo que a violência é justificada, ou qualquer tipo de violência é justificada porque os palestinos não têm um Estado. Não, eu condeno o terrorismo, eu acho que o terrorismo é uma forma ilegítima de obtenção dos meios políticos, né, dos objetivos políticos, é um meio ilegítimo para essa obtenção. Enfim, eu não me considero exatamente pacifista, mas obviamente eu sou a favor da paz. Mas eu acho, a gente tem que ter a compreensão de que são mais de 75 anos de existência do Estado de Israel e de inexistência do direito palestino, do Estado palestino, né? E a gente não pode enfim, compreender que um sistema altamente opressor à população palestina, inclusive uma opressão violenta, né, não vai resultar em manifestações violentas, de reações violentas dos palestinos. Isso não é uma justificativa minha, moral. Isso é uma reação natural. Regimes opressores, eles geram reações violentas. Isso aconteceu no Brasil, na ditadura militar, na Argentina, na ditadura militar, na Argélia, enfim, em todas as colônias ao redor do mundo. Isso acontece naturalmente na Cisjordânia, na faixa de Gaza. Vários Exatamente. Países, né? Isso, enfim, pois aconteceu na Irlanda também, né? Até pouco tempo atrás, o IRA era um movimento que surgiu nesse meio. Então, eu não estou justificando moralmente os atos, mas é inegável que isso é resultado da opressão. E essa opressão precisa acabar, a ocupação precisa terminar, e precisa existir um Estado palestino. E aí a gente vai ter o segundo passo para o fim dessa violência, porque o Estado palestino não garante o fim da violência, mas ele dá para a gente todos os meios possíveis para que a gente possa trabalhar por uma convivência pacífica, né? Costumo dizer que o escritor falecido há pouco tempo, Amos Oz, escritor israelense importante, famoso, ele dizia que o Estado palestino ele tem que ser criado ao lado do Estado de Israel como se fosse um processo de divórcio. A gente não pode esperar que os dois lados vão morrer de amores um pelo outro. É uma relação problemática, que os dois lados têm que abrir mão de determinadas máximas nas quais eles acreditam e deixar o ego de lado e deixar, enfim, alguns preceitos de lado para poder entrar em acordo. E que no início a relação é estremecida, mas que com o passar do tempo você constrói uma boa relação, você pode até criar uma relação de amizade. Então, eu acho muito... ele foi muito feliz nessa comparação com o divórcio, né? Os dois lados têm que ceder. Às vezes um lado tem que ceder mais que o outro. Enfim, e eu acho que isso é importante para a gente entender como a gente vai poder chegar a uma situação de paz na região. E isso como a passa gente diz, como a gente diz por aqui, acordo bom é aquele que é ruim para os dois, né? Pois é. Não tem como os dois lados acharem que vão sair ganhando. E o Rabin, né, o Yitzhak Rabin, que foi o primeiro-ministro de Israel, ele tinha outra frase que ele dizia que a paz ela se faz com os inimigos. Eu não faço paz com os meus amigos, faço paz com os meus inimigos. Então, isso exige que a gente converse com pessoas que a gente não quer conversar e que a gente legitime pessoas que não são exatamente as que a gente gostaria de legitimar. Eu não tenho o que fazer. Se a gente quer fazer paz, a gente tem que conversar com os nossos inimigos. João, vamos falar um pouquinho de futuro. Ao que tudo indica, o futuro das negociações depende, claro, de uma série de fatores, dentre os quais a intransigência dos setores radicais de ambos os lados, que são contrários ao avanço no caminho da paz, a questão dos assentamentos de colonos judeus em áreas palestinas, além da delicada questão do controle das fontes de água na Cisjordânia. Na sua opinião, João, quais são os principais desafios que ainda precisam ser superados após essa leve trégua, né, e a libertação dos reféns, e como é que eles podem impactar no conflito entre Israel e o Hamas? Olha, essa pergunta ela é muito interessante porque a gente tem que entrar nas questões mais complexas do relação entre Israel e os palestinos. Okay? A questão do território, eu acho que existe praticamente um pré-acordo, uma concepção de que as principais colônias israelenses, especialmente as que estão próximas da fronteira, né, da linha verde, que é como a gente chama o que separa a Cisjordânia
do território soberano de Israel, elas seriam anexadas por Israel e cederia territórios dentro do território israelense para o futuro Estado palestino. Isso é a única maneira que através da qual a gente poderia resolver essa questão. Não é a única, a gente também poderia evacuar todas essas colônias, né, e retirar de suas casas 450 mil pessoas. Eu vejo isso pouco provável e pouco factível, e a própria autoridade palestina já acenou que concordaria com um acordo do gênero. E grande parte dos colonos também já admitiu que, em virtude de um acordo, eles aceitariam essa questão como fato consumado. Evidentemente que a gente tem colonos ultra-radicais que vão se opor de todos os modos possíveis a esse acordo. A gente viu em 95 um deles, que não era um colono, mas era parte do mesmo grupo político, assassinou o primeiro-ministro israelense, né, o Yitzhak Rabin, que estava movendo, que estava tocando o plano de paz adiante. Né? Então, a gente vai ter que enfrentar setores radicais na sociedade israelense, como na sociedade palestina isso também vai ter que acontecer. E a gente precisa que, para isso aconteça, que a gente tenha de governos fortes, de ampla coalizão, e que não tenham medo de enfrentar setores muito radicais da sociedade. O que não acontece hoje, nem em Israel, que acontece justamente o contrário, o governo israelense ele é composto por esses setores radicais, e nem, lamentavelmente, na autoridade palestina. O governo palestino ele é um governo muito fragilizado, muito impopular, e ele não tem condições políticas de tomar uma decisão que desagrade a maioria da população palestina, ou grande parte da população palestina, enfim, alegando que isso a longo prazo vai ser melhor para o povo palestino, eles têm que abrir mão de exigências históricas, né? Então, esse é um problema que a gente tem que contornar. A gente tem outras questões que também são problemáticas, por exemplo, a questão de Jerusalém. Não vai existir Estado palestino sem que a sua capital seja em Jerusalém Oriental, e até hoje a gente tem uma rejeição da maioria da população israelense sobre dividir Jerusalém. A população israelense ela deseja que Jerusalém integralmente seja parte do Estado de Israel, e isso é um ponto que a população israelense vai ter que entender que isso não vai poder continuar dessa maneira, que Jerusalém vai ser dividida para que haja o Estado palestino, não existe outra possibilidade. E uma questão que a população palestina terá que entender, que os refugiados palestinos, pelo menos a sua grande maioria, e os seus descendentes, não vão regressar às suas casas diante da Nakba, né, que é a catástrofe palestina, que foi o êxodo dessas populações palestinas, em grande parte expulsas de suas casas durante a Guerra de 48, a Guerra de Independência de Israel. Porque o retorno dessas pessoas às suas casas representaria o fim da maioria judaica no Estado de Israel, que significaria, em outras palavras, o fim do Estado de Israel, né? Que é um Estado de caráter judaico, ou pelo menos o fim do Estado democrático de Israel. Porque para você manter o caráter judaico, você precisa ou da maioria israelense, ou você precisa não dar direitos à metade árabe do país. E isso seria o fim da democracia israelense. Então, para que exista um Estado judaico e democrático, precisa haver uma maioria judaica no país, e Israel não vai abrir mão de manter essa maioria judaica, pelo menos evitando o retorno de grande parte desses refugiados. Então, a população palestina vai ter que entender em algum momento que esse direito ao retorno que eles tanto almejam vai ter que ser revertido por uma compensação financeira ou por outros tipos de compensação, que hoje em dia é um ponto que não é pacífico entre os dois lados, né? A questão de Jerusalém e a questão dos refugiados são as mais sensíveis. As fontes de água, as fronteiras, eu acho que são totalmente contornáveis. Israel pode estabelecer acordos com a Síria no futuro. Eu acho que uma vez que Israel tem a paz com os palestinos, provavelmente vai conseguir também trazer um acordo de paz com a Síria, vai melhorar as relações com a Turquia, que são países ricos em água e que não teriam problema em exportar água para os dois lados. Isso não é uma questão tão problemática assim. E principalmente, que foi o primeiro ponto que eu toquei, é a incapacidade ou a falta de coragem dos governos israelenses e palestinos de lidarem com os seus setores mais radicais. Acho que esse é o principal fator no momento, porque ele impede que os dois lados, inclusive, negociem, né? Comecem a negociar. Se você nem sequer negocia, você não pode chegar a um acordo. Então, esse é o primeiro fator que a gente tem que resolver.
E como é que será a vida pós-guerra? Quais são as perspectivas para o povo palestino quando o conflito terminar? Você ousaria dizer como será o amanhã? É difícil a gente prever uma situação que é tão hipotética, né, que a gente até hoje não viu, né, um Estado palestino existindo nas fronteiras da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Eu espero que seja um Estado que coopere com Israel, que possa receber, que Israel, na verdade, enfim, Israel e a comunidade internacional como um todo apoiem o desenvolvimento tecnológico desse país, o desenvolvimento da democracia nesse país, a erradicação da pobreza, né, uma luta por cidadania, por direitos sociais, enfim, de alto nível. Eu acho que o Estado palestino, enfim, depois de tanta luta, de tanto esforço, seria lamentável que ele não fosse um Estado de bem-estar social para a população palestina, que sofreu durante tantos anos uma forte opressão, né? Não só israelense, porque eles também tiveram sob ocupação jordaniana e egípcia, mas principalmente israelense, que seria lamentável, seria muito triste que não fosse um estado de bem-estar social, que a população palestina não tivesse liberdade, não tivesse plenos direitos civis, sociais e políticos, tal qual a gente vê nos países mais enfim, onde o progresso mais avançou no mundo, né? Países mais democráticos e de melhor condição social. Eu espero que seja um estado de muito desenvolvimento tecnológico que possa cooperar com Israel, que nesse aspecto é um país muito desenvolvido também. Enfim, isso é prova de que os recursos minerais eles não são fundamentais para que você desenvolva uma economia vibrante e desenvolvida. Eu espero que os palestinos eles possam receber esse apoio de Israel e da comunidade internacional que, enfim, que deveria olhar para os palestinos com carinho especial depois de tantos anos de sofrimento. João, a busca por uma solução justa e duradoura para o conflito israelense-palestino permanece um desafio concreto. Parece que o diálogo entre Palestina e Israel é sempre truncado, né, pela eclosão de alguma violência a qualquer momento, seja de um indivíduo ou de um grupo extremista. A ideia desses dois estados coexistindo numa terra de paz, pelo menos por enquanto, parece estar longe de ser uma meta elusiva. Você já disse que acredita que um dia será possível construções dos dois estados, um judeu e um palestino. Mas você acha que é possível um acordo de paz definitivo, uma vez que o conflito vai além de um pedaço de terra? Olha, sim, eu acredito. Eu acho que hoje a gente está mais próximo disso do que a gente estava antes do 7 de outubro. Por que eu digo isso? Porque o governo israelense, que atualmente rejeita completamente essa ideia, é um governo extremamente impopular no momento, mais do que já era antes do 7 de outubro. A conta do fracasso geral que foi permitir que um evento daquela magnitude acontecesse está caindo sobre esse governo e não há possibilidade dos setores mais radicais, que são responsáveis por essa tragédia que a gente está vivendo agora, permaneçam no poder por muito tempo. E todas as pesquisas apontam que grupos muito mais moderados vão assumir o poder enfim, no momento que houver eleição. É óbvio que a gente não tem controle sobre o que vai acontecer no futuro e sabe que no meio de uma guerra tudo pode acontecer, inclusive o pior, né? E a escalada pode aumentar e outros personagens podem acabar participando da guerra, o que pode levar a gente para um cenário desconhecido. Mas o que a gente vê hoje é uma perspectiva de médio prazo positiva para Israel. E se isso vier junto da aniquilação do Hamas na faixa de Gaza, a gente efetivamente vai ter a possibilidade de poder negociar com a autoridade palestina sem estar sob a mira dos foguetes do Hamas, que obviamente usaria suas armas militares para boicotar qualquer tentativa de negociação para a criação de um Estado palestino que não abarcasse, obviamente, toda a terra da Palestina histórica. Então, eu sim sou otimista, e sou otimista mais do que eu era há 2 meses, né? Eu acho que a gente pode estar se aproximando da solução para esse conflito, justamente por conta de um evento tão trágico que segue acontecendo, né? Que não só acontecendo no 7 de outubro, segue acontecendo na faixa de Gaza principalmente, porque justamente são os eventos mais dramáticos e de maior magnitude, são os que antecedem os acordos políticos. Isso aconteceu, por exemplo, depois da Guerra de 73, da Guerra de Yom Kippur, Israel realizou a paz com o Egito, após a primeira intifada,
Israel assinou com os palestinos os acordos de Oslo. Depois da segunda intifada, Israel realizou o plano de desconexão da faixa de Gaza. São eventos trágicos e dramáticos que fazem com que os governos entendam que a situação não pode continuar como ela está. Então, eu acredito que a gente, sim, está se aproximando de um momento como esse, ou seja, está se abrindo uma janela de oportunidade. E é o que vai acontecer, eu não sei, né? Eu estudei história e a história a gente aprende muito bem o que aconteceu no passado, mas a gente entende que o futuro é a parte da história que a gente ainda não conhece. E, enfim, a gente ainda não conseguiu inventar a bola de cristal, e é difícil a gente prever o que vai acontecer. Mas a gente pode projetar cenários com base no que as pesquisas apontam e o que está acontecendo hoje. Eu digo que eu teria mais razões para estar otimista a médio prazo do que pessimista. Embora eu esteja muito triste com os acontecimentos atuais, porque é muito lamentável que tanto sangue tenha que correr para que a gente possa chegar a uma situação pacífica. E para a gente terminar, João, quais sugestões, né, você dá para os brasileiros que desejam se informar melhor sobre esse conflito? Bom, primeiro de tudo, eu recomendo que não acreditem em postagens aleatórias nas redes sociais, em especial as que não trazem as fontes. E quando eu digo fontes, não basta citar o jornal israelense X, W ou Y informou tal coisa, porque o que eu mais vi, lamentavelmente, nessa guerra foi manipulação de informação ou simplesmente interpretação totalmente equivocada da informação publicada. Enfim, não sei se por má intenção ou não, mas aconteceu muito. Hein? Gente informando Israel invadiu o hospital e matou absolutamente todos os pacientes, o que não é verdade. Né? Muita informação falsa foi divulgada, os dois lados. Né? Existe uma frase que numa guerra, o primeiro que morre é a verdade, né? A primeira vítima é a verdade. Lamentavelmente, isso tem se mostrado cada vez mais real com as redes sociais. Então, eu recomendo não acreditar em nenhuma postagem que não cite as fontes, que não cite o título das matérias ou o link, porque realmente é fundamental. Ou cobrar dessa pessoa, você pode me apresentar as suas fontes? Isso para mim é muito importante. Quando eu falo das redes sociais, obviamente, eu acho que a mídia organizada, né, a mídia tradicional, a mídia jornalística, né, ela deve ter mais credibilidade do que a mídia não jornalística. Canais de YouTube, por exemplo, são, exceto quando são obviamente organizados por profissionais, mas são menos críveis do que emissoras de televisão, do que jornais impressos, especialmente os tradicionais, que a gente sabe que tem um nome a zelar. Então, eu recomendo que as pessoas sim acompanhem pela mídia tradicional, mais do que por canais alternativos. Quando eu digo, enfim, obviamente que tem canais alternativos que são de muito boa qualidade, e se eles seguem os padrões de bom jornalismo, eu acho que eles também são fontes interessantes. Enfim, eu recomendo também, já que você me abriu esse espaço, o conexãoisrael.org, o nosso site, o podcast do lado esquerdo do muro. E quem quiser me acompanhar no Twitter, @JoãoKM, eu estou presente, trago bastante informação. Não nego, trago informação do ponto de vista israelense, não estou aqui para passar por alguém imparcial. Isso não quer dizer que eu não seja crítico ao que acontece, a medidas tomadas pelo governo israelense, ao contrário, sou bastante crítico, mas o meu lado é né, e eu me informo pela mídia israelense, não pela mídia palestina. Eu, lamentavelmente, não falo árabe, eu falo hebraico, mas não falo árabe. Então, as informações que eu passo são parciais de quem está observando a situação de um lado e não de outro. E, tendo isso em vista, eu acredito que as informações que eu trago e as análises que eu faço, elas têm qualidade dentro do que eu proponho fazer. Então, tá aí estão as minhas recomendações. Eu acho que, enfim... E existem outros pontos interessantes também que são recomendáveis também nas redes sociais. Nas redes sociais tem muita gente boa que traz informação e que cita fontes. Então, começando por aí, acho que as pessoas podem se informar muito bem.
Eu assino embaixo, eu sou sua seguidora, tanto no Twitter, né, no X, como também no podcast e no site, e eu posso também recomendar a todos os telespectadores. João, foi um enorme prazer conversar com você, muito obrigada pela entrevista, eu sei que eu fui longa, mas a conversa foi muito esclarecedora, eu tenho certeza que não só para mim, mas para todos os telespectadores que estão assistindo a nossa entrevista, a nossa conversa. Muito obrigada. Obrigado a você pelo convite, foi um imenso prazer participar e estou disponível para próximas vezes, se necessário. Obrigada, João. Abraço, até mais. Prazer, tá? Tchau, tchau. Igualmente. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia. Continue ligado aqui na TBO, a TV que você se vê.